Fala galera, tudo jóia? Eu sou o André Santos e é nossa aula de número 3 do curso de Iniciação Musical. Já parou para pensar no que é som? Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Bom, como nas outras aulas, gostaria de já pegassem o papel e a caneta para poder responder algumas perguntas. Bom, a todo momento nós estamos ouvindo o som. Você já deve ter reparado que nós não temos um botão de ligar e desligar o nosso ouvido. A todo momento estamos escutando. Mas já parou para pensar no que é som? Responda essa pergunta no papel sobre o que seria o som. Como você pode definir o som? 1 minuto para vocês poderem responder. A segunda pergunta é, como o som se forma? Qual é o processo? O que ocorre? Como o som chega até você? Como você sente o som? 1 minuto para poder responder. Agora que você já escreveu o que é o som e como ele se forma, vem a próxima pergunta. Tudo o que nós ouvimos é som. E todo som nós somos capazes de ouvir? 1 minuto para poder responder. Agora que todos já refletiram, já pensaram um pouco sobre os sons, sobre essa matéria que nos rodeia e que nós utilizamos para poder realizar música, lembrem, música é a arte de expressar os afetos através do som. O som é a nossa obra-prima, sem o som a música não existe.
Vamos lá, para entender melhor o que é o som, é bom utilizarmos alguns exemplos. Vamos pensar como que o som surge em um instrumento musical. Vamos usar o violão como exemplo. O violão está parado, tem algum som surgindo? Provavelmente não. Mas digamos que o violão ele cai no chão ou alguém bate os dedos nas cordas, o que vai acontecer? Vai ter som. Reparem bem as cordas do violão. O que está acontecendo com elas? Isso, as cordas estão se movimentando, elas estão vibrando. O som ele vai ser a consequência de uma vibração, a consequência da vibração de um corpo sonoro. No caso, as cordas é considerado um corpo sonoro. Ela está vibrando. A vibração seria todo aquele corpo que faz um movimento de vai e vem. Olha um exemplo de como as cordas se movimentam em câmera lenta. Então, a base de tudo para podermos entender o som é entender que todo som provém de uma vibração, é resultado de um corpo que vibre. Que corpo é esse? Qualquer objeto, qualquer instrumento, qualquer coisa que consiga fazer esse movimento de vai e vem. Pode ser as cordas de um violão, pode ser os foles de uma sanfona, pode ser a paleta de um instrumento de sopro como a clarineta e o saxofone, pode ser as pregas vocais. Pode ser quando você toca um piano, você aperta a tecla, tem um martelo lá dentro que bate nas cordas. Ou pode ser pelo um teclado eletrônico, que a vibração provém do alto-falante, vocês vão sentir o alto-falante vibrando. E o som não é exclusivo apenas de instrumentos musicais. Creio que vocês já notaram isso. O fato de bater palma já produz um som. Para que esse som surja, precisa ter uma vibração. Um grito possui uma vibração. Uma buzina de um carro possui uma vibração. Uma explosão possui uma vibração. Para ficar mais didático, eu peço que vocês coloquem a mão na garganta e pronunciem uma letra. Pode ser A e para. A. Repara que o seu pescoço vai vibrar. São suas pregas vocais vibrando, ou as cordas vocais, como alguns gostam de dizer. Para ter o som da sua voz, é necessário que algo vibre. É interessante também você saber que quando um corpo vibra, põe o ar em movimento, transformando assim em onda sonora. Essas ondas são carregadas pelo ar, elas são invisíveis e até chegar ao nosso ouvido. Quando essas ondas chegam ao nosso ouvido, elas batem no tímpano, que é um tecido que nós temos aqui no nosso ouvido externo. Temos três tipos de ouvidos. Temos o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. O ouvido externo, então, é formado pela orelha e vai até o nosso tímpano. Então, quando essas ondas sonoras chegam até o tímpano, faz com que o tímpano vibre na mesma velocidade do que essa onda sonora. Com o movimento do tímpano, faz com que os nossos três menores ossos do corpo humano, que é a bigorna, o martelo e o estribo, se movimente. São três pequenos ossos que ficam no nosso ouvido médio. Após o movimento desses três ossos, é a vez da cóclea vibrar. A cóclea tem um formato parecendo com o casco de um caracol. Dentro dela possui um líquido que vai se sacudir e vai transformar todas essas vibrações que veio do mundo físico para o nosso sistema nervoso. Vamos começar a sentir isso como som. A sensação dessas vibrações que vem do mundo físico e é convertida, pelo nosso cérebro. Existe todo esse processo que passa pelo tímpano, passa pelos três menores ossos, passa pela cóclea. Isso é convertido em uma sensação, e essa sensação nós denominamos de som.
Todo esse processo ele ocorre em milésimos de segundo. É de forma automática. Como eu falei no início, não há um botão de parar e desligar para você parar de ouvir e você começar a ouvir novamente. Não tem como. Um outro fato interessante de você saber é que toda essa conversão, essa decodificação das vibrações é feita pelo cérebro. Quando uma pessoa ela nasce surda ou ela fica surda durante a vida, seja por um acidente ou algum outro tipo, alguma doença, nem sempre o problema está na orelha, nem sempre o problema está no tímpano. Na maioria das vezes é alguma coisa no cérebro que não consegue decodificar, que não consegue transformar aquelas vibrações em sensações do nosso sistema nervoso. Um outro detalhe é que toda vibração ela tem uma velocidade. Como assim? Digamos que a corda do violão vibre. Essa vibração ela possui uma quantidade de vezes, quantidade de vai e vem, quantidade de vibrações, de ciclos que ela faz. Nós contamos isso por segundo. Então, um corpo ele pode vibrar 10 vezes por segundo. Um corpo ele pode vibrar 300 vezes por segundo. Um corpo pode vibrar 440 vezes por segundo. Um corpo pode vibrar 2.000 vezes por segundo. E assim por diante. Quanto mais essas ondas vibrarem por segundo, mais rápido é essa velocidade. Quando você escuta falar em 440 Hz, está querendo dizer que aquela vibração, que aquela onda, ela tem uma velocidade, ela tem uma frequência, né? Essa palavra também é muito comum, frequência. Ela tem uma frequência, ela tem uma velocidade de 440 vezes por segundo, 440 ciclos dentro de um segundo. Quando você escuta falar em 5.000 Hz, está querendo dizer que ela tem uma frequência, né? Ela tem uma velocidade de 5.000 ciclos por segundo. A palavra Hertz é a nossa medida de unidade, que mede as frequências, que mede a velocidade das vibrações. Agora que já aprendemos o que é o som e como o som se forma e como ele chega até nós, a próxima pergunta era: tudo que nós ouvimos é som? Correto, tudo que nós ouvimos é som. Mas todo som nós ouvimos? Errado. Nosso cérebro ele tem um limite. O limite do cérebro humano é de 20 Hz até 20.000 Hz. Se a vibração ela possui essa velocidade, essa frequência de 20 até 20.000, nosso cérebro é capaz de decodificar essas vibrações, transformando elas em som. Mas se for inferior a isso, se for, por exemplo, 10 Hz, 8 Hz, nós não somos capazes de ouvir. E se for acima de 20.000, também não somos capazes de ouvir. Essas vibrações longas, menos de 20 Hz, nós chamamos de infrassom. E existem animais que conseguem ouvir o som dessas vibrações, como o elefante. Já as ondas que possuem uma frequência maior de 20.000 são chamadas de ultrassom. Também existem animais que têm essa capacidade de ouvir, como o cachorro, que vai até 60.000 Hz, o gato. E existem animais até que se comunicam e utilizam dos ultrassons como estratégia para a sua caçada, como o morcego. Bom, continuando as nossas reflexões, o nosso raciocínio, vai mais uma pergunta. Todo corpo emite uma vibração regular, uma vibração definida? Ou seja, quando aquele corpo vibra, ele vibra exatamente em algo bem definido, ou é 440, 300 Hz, uma frequência de 200, de 100, ou ele produz também, algum corpo pode produzir vibrações que não são definidas, que não são regulares, que fica difícil definir qual é exatamente a velocidade daquela vibração. 1 minuto para vocês poderem responder.
E a resposta é: temos dois tipos de sons. Temos os sons regulares, as vibrações regulares e as vibrações irregulares. Já que existem os dois tipos de sons, precisamos diferenciá-las de uma forma melhor. Vamos lá. As vibrações que possuem uma frequência definida, uma frequência regular, uma vibração regular, nós chamamos de sons musicais. O resultado delas são as notas musicais. Se você tiver um diapasão, um afinador digital, você consegue descobrir exatamente qual nota musical aquele som está resultando, aquela vibração está resultando. Você pode pegar um afinador, se o corpo ele vibra 440 vezes por segundo, o afinador vai mostrar que é a nota Lá, que é a vibração da nota Lá. Todo corpo que vibrar 440 vezes por segundo, né, ter essa frequência de 440 Hz, equivale à nota Lá. Então, para esse tipo de vibração, nós nomeamos de sons regulares, sons definidos ou sons musicais. Agora, para os outros tipos de som, aqueles que vêm de um resultado de uma frequência indefinida, quando você não consegue saber exatamente a velocidade daquela vibração, o resultado sonoro daquilo é o que a gente chama de ruído. Também chamamos esses sons irregulares ou sons não definidos de sons não musicais. É um termo que eu não gosto muito de utilizar porque esse som ele também é utilizado na música. Então eu prefiro o termo de sons irregulares. Então nós temos o som regular, que o resultado sonoro é os sons musicais, as notas musicais, aquilo que o afinador consegue distinguir qual nota que é, e temos os sons irregulares, que o resultado é ruídos, aquilo que não tem uma nota musical. O afinador não vai conseguir saber se é Dó, se é Ré, se é Mi. Então, nos sons irregulares, nós temos, por exemplo, o som de explosões, batida de porta, um freio, o som do ventilador. Tudo isso são exemplos de sons irregulares, de ruídos. Mas também temos instrumentos musicais que produzem sons irregulares, como a bateria. A bateria é formada por várias peças, né? A bateria é um conjunto de peças. Você pode testar que basicamente nenhuma daquelas peças vai emitir uma nota musical. Você vai bater no bumbo, né, que é a parte mais grave, que fica no chão, que bate com o pé. Ele não vai emitir uma nota Dó, ou uma nota Fá, uma nota Mi, uma nota Lá. Você pode testar no chimbal, você pode testar nos pratos. Eles não vão emitir uma nota musical. Se você olhar com o afinador, vai ficar alterando as notas. A hora vai mostrar que é Lá, a hora vai mostrar que é um Lá sustenido, um Fá sustenido, um Mi bemol. Vai ficar alterando, porque não tem uma frequência definida. Então, na música, nós utilizamos tanto sons regulares, como sons irregulares. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de número 3. Falamos um pouquinho sobre o que é o som, como o som se forma, quais os tipos de som. Na próxima aula, vamos falar sobre propriedades do som, que são características que todo som possui. Vamos falar o que é, definir, diferenciá-los e explicar o porquê que é importante sabermos disso.